Bom dia, sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Sexta-feira, lembra? Live do Centro Espírita Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Toda sexta, às 19h50, live interativa. E nessa sexta, estamos recebendo o nosso amigo Oswaldo Cruz, que hoje está residindo na Espanha, falando do tema desigualdade das riquezas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8 ao 15. Então, não deixe de prestigiar, não deixe de participar, não deixe de fazer a sua pergunta toda sexta-feira nas nossas lives às 19h50. E mais uma vez refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, estamos na conclusão 6. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultavam no vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. E ele está de livre acesso. Todos os seus livros fundamentais estão disponíveis na internet para qualquer pessoa, em diversas línguas. Então, facilita muito as pessoas conhecerem a doutrina dos espíritos. Prossegue Kardec. É ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo mundo. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Assim aconteceu com o Alto de Barcelona, né, que foi aquela queima de diversos livros, e os espíritos falaram para Kardec. Kardec ia interceder na justiça, porque era ilegal aquela queima de livros, mas os espíritos falaram: deixa, vai ser melhor para nós, porque vai divulgar a doutrina espírita. E assim não foi outro. Prossegue Kardec. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente, e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidos em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podendo cada um ser médium, quem poderá impedir uma família em seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, ou prisioneiro sob cadeados, de entrar em comunicação com os espíritos, à revelia dos carcereiros e mesmo em face deles? Se as proíbem, se as proíbem num país, poderão obstar a que se verifique nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos dois hemisférios não há lugar onde não existam médiuns. Para se encarcerarem todos os médiuns, seria preciso que se encarcerasse a metade do gênero humano. Chegassem mesmo, o que não seria mais fácil,
a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte de onde dimano, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se com seu Criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele, os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos, e salva a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal. Não existe isso, né? Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes, todos nós vamos chegar à meta, que é a perfeição. Prossegue Kardec. Ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos. Não há entre uns e outros mais que simples diferença de nome. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que está esparso, ou melhor, estava esparso. Explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Este é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Mostra o que existe, ordena, porém não cria, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-lo com sarcasmo ou ainda com perseguições? Se a prescreverem de um lado, renascerá noutras partes, no próprio terreno de onde tem o banido, porque ela está na natureza. E ao homem não é dado aniquilar uma potência da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Que interesse ao demais haveria em obstar-se à propagação das ideias espíritas? É exato que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo, mas se é certo que desses abusos há quem aproveite a coletividade humana, eles prejudicam. A coletividade, portanto, será favorável a tais ideias, contando-se-lhes por adversários sérios apenas os interessados em manter aqueles abusos. As ideias espíritas, ao contrário, são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores, e uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. E assim Kardec nos esclarece um pouco mais sobre essa realidade do universo que o Espiritismo nos apresenta, pois ele é baseado nas leis da natureza. Leis essas que, desde que existe o homem, elas existem, só que elas eram desconhecidas. Hoje, com o avanço da ciência, com o avanço do intelecto, com o avanço do moral, estamos em condições de entender e compreender. Assim, Jesus, como prometeu, enviou esse Consolador, que foi revelado em todo o planeta simultaneamente. Então, não deixe de conhecer a doutrina dos Espíritos. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e convidamos a todos aos nossos estudos online, em parceria Caminho da Luz e Geal. Toda segunda, às 19h30, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Cada semana um livro. E às terças, às 20 horas, Diálogo com as Sombras. Para participar, é só clicar no link. E o link você pode solicitar a ambas as casas através dos contatos que estão aqui na tela.
Convidamos para as reuniões presenciais. O GEALME fica na Rua dos Diamantes, 1497, no bairro de Rocha Miranda. Reunião às terças-feiras, 14h30, estudo do Evangelho. Quarta-feira, às 19 horas, exposição do Evangelho e passe. Já o A Caminho da Luz fica na Rua Jurucê, 164, no bairro de Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro. Estudo do Livro dos Espíritos e passe às terças-feiras, às 19h30. Quinta-feira, às 8h30, estudo do Livro dos Médiuns. E domingo, às 9 horas, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. E às quintas-feiras, às 18h30, o Despertar do Espírito, que é o estudo da série psicológica de Joana de Anjos. Então, não deixe de visitar ambas as casas ou outra casa espírita perto da sua residência, pois você desfrutará dos benefícios que é adentrar numa casa espírita pelo seu ambiente espiritual, que proporciona a todos que lá dentro possibilidades mil de serem tratados e serem curados em suas necessidades e de acordo com o merecimento de cada um. Assim, mais uma vez agradecemos e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.